Boa noite. Me chamo Marcos Sintra e só para recapitular um pouquinho as nossas regrinhas, dar boa noite também a quem nos assiste pela TV Harmonia, mas justamente para atender a quem nos assiste pela TV, é preciso que, caso vocês queiram interagir conosco aqui, vocês levantem a mão e peçam que o microfone chegue até vocês para que eles, lá da TV, os nossos assistentes, também possam ouvir as considerações de vocês. Ok? Hoje nós vamos dar início a um dos 7 pilares basilares da doutrina espírita. Os anteriores vocês já viram, que foi Deus, Espíritos e evolução. Hoje nós vamos falar sobre reencarnação. É a primeira de 3 aulas, de 3 exposições que faremos aqui. A de hoje vai versar sobre reencarnação e ciência. E vamos também introduzir conceitos sobre encarnação. Então, entendo que é um tema bastante interessante. Vamos dar início com o objetivo geral dessa exposição, que é demonstrar, através de provas científicas, que a reencarnação é um fato inquestionável e que a evolução se processa através dela. Então, esse é o objetivo central dessa exposição. E os objetivos específicos são apresentar as evidências da reencarnação nas diversas culturas, explicar a necessidade da reencarnação para a compreensão da evolução, explicar como a reencarnação é o mecanismo onde se estabelece a justiça divina, demonstrar a necessidade do esquecimento da memória de outras vidas, explicar os encontros e reencontros da vida e sua relação com a reencarnação, e explicar as doenças sob o ponto de vista do aprendizado do espírito. Então, esses são nossos objetivos específicos. E para dar início a essa exposição sobre reencarnação, é importante trazer algumas definições para vocês, para que a gente já entre num contexto sobre o tema, né? Então, o primeiro conceito que eu acho interessante trazer é a definição de palingenesia, que é o conceito de renascimento ou recriação. Ele é usado em vários contextos, desde a filosofia, a teologia, a política, a biologia. É uma palavra muito utilizada, que deriva do grego palin, que significa novamente, e gênesis, que significa nascimento. Então, nascer novamente seria uma definição ampla de palingenesia. Então, esse termo ele é bastante utilizado. Se vocês colocarem no Google, vocês vão ver lá dezenas de milhares, centenas de milhares de publicações sobre esse termo lá na internet, e ele foi utilizado, já vem sendo utilizado e foi utilizado há milhares de anos atrás. Inclusive, tem uma obra espírita que chama-se Paligênese, se eu não me engano, de Jorge Andréa, se eu não me engano. Então, é um termo semelhante, equivalente à reencarnação. Mas vamos ver uma outra definição aqui, que é a definição de metempsicose, que também vem do grego meta, que significa além de, e psique, alma. Então, grosseiramente, superficialmente falando, seria além da alma. É um termo genérico para transmigração, ou teoria da transmigração da alma.
de um corpo para outro, seja este do mesmo tipo de ser vivo ou não. Então, esse termo metempsicose, ele significa a transmigração da alma de um mesmo tipo de ser vivo para outro ser vivo que pode não ser do mesmo tipo. Essa crença não se restringe à reencarnação humana, mas abrange a possibilidade da alma humana encarnar em animais ou vegetais. Vocês viram na aula sobre evolução, na exposição sobre evolução, que o princípio inteligente, semanticamente chamado de princípio espiritual, ele se acopla a estruturas minerais, estruturas vegetais, para a absorção de conhecimento, a absorção de experiências, a absorção de habilidades. Mas, nessa aula sobre evolução, vocês ouviram também que o princípio espiritual ele não regride, ele não involui, ele está sempre buscando se acoplar em estruturas cada vez mais complexas. Inicia em estruturas mais simples, como os minerais, e vai evoluindo e absorvendo, passando a absorver experiências em estruturas mais complexas. A metempsicose não. Ela traz que a encarnação ou a reencarnação pode ser no mesmo tipo de ser vivo, ou seja, de humano para humano, mas que pode ser também de humano para o animal ou para o vegetal. Esse termo, que é de origem indiana, ele foi trazido à Grécia Antiga pelo filósofo Pitágoras e também foi usado por muitos outros filósofos, a exemplo de Empédocles e Platão. Isso desde o século VI antes de Cristo. É importante trazer essas definições para vocês, que vocês vão ver isso na literatura. E é importante também entender que a ideia da reencarnação, a ideia da existência de um ser extracorpóreo, permeia a humanidade desde que ela existe, desde que a humanidade se entende como humana. Então, isso permeia todo o conhecimento humano, seja ele transverso como esse, que traz a ideia de que um ser pode encarnar numa estrutura menos complexa, ou não. Mas, de qualquer forma, a ideia da existência de um ser extracorpóreo também existe nesse conceito. E a outra definição que é muito conhecida, essa deve ser a mais conhecida de todas, é a da ressurreição. E a definição de ressurreição é ressurreição ou ressuscitar, é o nome dado ao processo onde uma pessoa recupera a vida que tinha antes de morrer. Ou seja, depois de morto, ela volta a viver. Essa é a definição de ressurreição. A origem da palavra ressurreição é do vocábulo latino resurrectio. Dessa forma, ressuscitar é o mesmo que reviver. Então, em várias publicações, traz a ideia da ressuscitação. Ou seja, eu morro e eu volto a viver neste mesmo corpo. Isso é completamente contrário à ciência, porque vocês viram também na aula sobre evolução que o corpo ele se desintegra, ele se deteriora, ele volta a se transformar nos elementos primitivos e primordiais, que são os elementos químicos. Então, é impossível que alguém morra e volte a viver no mesmo corpo. Na Bíblia tem citações de que houve ressurreição, mas a explicação dada ela não é convincente. Então, no caso de Lázaro, por exemplo, o que ocorreu uma catalepsia, ele não morreu, ele não chegou a morrer. Então, ele passou por um processo de catalepsia e aí ele recobrou a consciência. Então, não foi uma ressurreição. E assim como alguns outros exemplos, inclusive alguns que são chamados de ressurreição,
E, na realidade, não foi ressurreição, foi reencarnação. Então, essa é a definição de ressurreição. A próxima definição é a de reencarnação, para a gente fazer um comparativo com essas definições que eu trouxe anteriormente. Então, reencarnação é uma ideia central de diversos sistemas filosóficos e religiosos, segundo a qual uma porção do ser é capaz de subsistir à morte do corpo, chamada consciência, espírito ou alma, depende de onde está se retirando essa definição. Essa porção que subsiste à morte do corpo é capaz de ligar-se sucessivamente a diversos corpos para a consecução de um fim específico, como o autoaperfeiçoamento ou a anulação do karma. Isso é uma definição genérica, não é uma definição espírita, uma definição genérica trazida aí da internet. E a definição de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4, é que a reencarnação é o retorno da alma ou do espírito à vida material, mas num outro corpo novamente constituído e que nada tem em comum com o antigo. Então, essa é uma definição espírita de reencarnação, trazida no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. E mais duas definições de reencarnação, que são retornar a um novo corpo através de um novo nascimento via fecundação biológica da personalidade individualizada do ser humano. Uma definição de Adenauer Novaes no livro texto do curso Conhecendo o Espiritismo, que vocês utilizam. Então, retorna a um novo corpo, mas através de um novo nascimento, via fecundação biológica. Isso aqui vocês vão ver bem na aula, na explanação, depois dessa, a próxima, sem ser a próxima, a seguinte, que é sem ser nessa seguinte, sobre reencarnação. E a próxima definição é: apesar de mudar-se de nome, de corpo e às vezes de cultura, não se passa a ser outro espírito. É o mesmo espírito. A personalidade anterior se modificará a partir do nascimento com um novo ambiente, porém o espírito continuará o mesmo, acrescentando novos conhecimentos. Adenauer Novaes também, no livro texto de vocês. Então, essas são as definições importantes para a gente dar início à nossa explanação. E aí eu quero ver com vocês, quero que vocês comentem essas definições todas aí, o que é que vocês entendem sobre o que eu trouxe. Quer fazer um comentário, Alice? Alice não quer. Rodrigo? Rodrigo? Flávia. Podia ser Rodrigo, né? Mas tudo bem, Flávia. Israel, né? Israel quer fazer uma pergunta, quer fazer uma colocação. Boa noite. Boa. São duas perguntas, na verdade, né? Uma, quando você afirma que Lázaro teve uma catalepsia. A gente tem algum indício, alguma informação que, assim, indique essa possibilidade em algum registro? Não, nem registro não, mas os estudos que foram feitos em função dos registros que existem, da forma que aconteceu, supõe-se, entende-se que foi uma catalepsia. Porque como ele perdeu a consciência, passou um tempo com a perda da consciência, mas retornou com o mesmo corpo, então o corpo não estava morto, porque não existe a possibilidade do corpo morrer e reviver. Então, à luz dos conhecimentos de hoje, entende-se que ele teve uma catalepsia. A outra dúvida é a seguinte: na Bíblia ele cita a ressurreição de Jesus Cristo, né? E tem uma passagem que eles falam que não tinha mais corpo dentro do sepulcro dele, né? Como é que a gente pode pensar o que é que houve nesse caso, então? No caso de Jesus Cristo, não foi catalepsia, claro, é diferente. Jesus Cristo, que a Bíblia traz que ele ressuscitou ao terceiro dia, não é isso?
Na realidade, houve um processo que vocês vão conhecer na aula, na explanação sobre mediunidade, que ele apresentou uma mediunidade de efeito físico. Então, ele se materializou através de fluidos. Vocês vão ver tudo isso na aula sobre mediunidade. Então, hoje, inclusive, isso é praticado, é apresentado, tem vários exemplos, várias informações na literatura de espíritos que se apresentam materializando, pode materializar objetos, mas eles se apresentam com o perispírito através de fluidos, que foi o que Jesus Cristo fez, porque ele tinha essa capacidade imensa, certamente maior do que todos nós, de poder se apresentar dessa forma. Então, o corpo de Jesus Cristo morreu e ele se apresentou depois através dessa mediunidade de efeito físico. Certo, mas nesse caso, então, tinha que ter um corpo. Sim, esse corpo não se tem registro do que aconteceu, mas eu, particularmente, suponho que faz parte do intuito de todo o processo de trazer mistérios, de apresentar mistérios, para que isso pudesse ser divulgado, para que isso tomasse a importância que foi feito o planejamento para tal. Então, como até hoje não se descobriu o corpo de Jesus, se fazem suposições, o Santo Sudário, aí pega com os equipamentos de hoje, já se tem chamar de ideia, né, uma concepção muito próxima de como era o corpo de Jesus Cristo através dos estudos do Santo Sudário, mas o corpo dele, eu entendo que houve um propósito específico de aumentar o mistério, e até hoje não se sabe onde ele esteve, né? Porque hoje não está mais. Ok? Alguém aqui fez uma pergunta? Flávia. Daqui a pouquinho. Boa noite. Boa noite, Sônia. Como é que fica, no caso, a questão de Lázaro? Então, não teve milagre de Jesus? Milagres de Jesus foram imensos, né? Foram muitos, mas especificamente nesse, eu particularmente entendo que não houve um milagre específico ali. Ali houve uma questão orgânica. Como não se tinha conhecimento na época, se entendeu-se como milagre. Mas todos os milagres de Jesus têm as suas explicações. No livro O Céu e o Inferno, se eu não me engano, tem várias explicações sobre a justificativa, ou sobre os porquês dos milagres que Jesus trouxe. Todos eles podem ser explicados à luz do Espiritismo. Andar sobre as águas, transformar a água em vinho. Espiriticamente, é um termo que eu não gosto, mas tudo isso é possível. Diga, Flávia. Duas coisas. Esse também pode ser chamado de desdobramento, ou eu estou confundindo a questão da ressurreição de Jesus Cristo? Tem um processo chamado desdobramento, mas o desdobramento não tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. Desdobramento todos nós podemos exercer, desde que consigamos dormir, e quando o espírito deixa o corpo, ele se desdobra e ele conscientemente ele continua a exercer atividades, e aí esse é o desdobramento. Ouvimos aqui, é porque quando você falou nessa fluidificação, ele tem a capacidade de fluidificar e de materializar, eu lembrei do desdobramento. E quando eu já ouvi aqui em palestra também essa questão da soma de habilidades. Nós, quando reencarnamos, se você desenvolve muito uma habilidade, na outra encarnação isso pode vir, então que nós nos aprimoremos cada vez mais para vir cada vez com mais habilidades. Então, nisso os gostos também vêm? Os gostos, as preferências,
alguma coisa da personalidade, talvez. Sim, as habilidades sim, da vem na forma de tendências, na forma de predisposições. Um pouco mais à frente a gente vai falar sobre isso, mas sim, características psíquicas do ser, elas são mantidas na memória perispirítica, na memória do perispírito, são esquecidas para a encarnação seguinte, mas em determinados momentos elas podem aflorar com intensidade ou sutilmente, mas sim, o novo personagem traz tendências e predisposições dos personagens anteriores, todos eles. Vamos lá? Então, discutida aí a questão das definições, vamos ver desde quando que se fala em reencarnação. Desde quando que essa ideia reencarnacionista permeia a humanidade. Então, há 40 mil anos, ainda no homem de Cro-Magnon, antes da Idade da Pedra, antes do Homo sapiens, o homem de Cro-Magnon, os fósseis comprovam que eles eram enterrados juntos com os seus pertences, junto com as suas ferramentas, junto com aquilo que ele utilizava, o que leva à suposição de que já existia a ideia de que o homem voltaria a viver. Então, eram colocados os pertences dele junto com o corpo, para que, quando ele voltasse, ele já tivesse lá as suas preciosidades todas com ele. Isso há 40 mil anos. Há 12 mil anos, já na Idade da Pedra, os fósseis também comprovam, nos informam que as pessoas eram enterradas numa posição fetal, o que supõe-se que elas eram enterradas na posição fetal para facilitar o nascimento em uma nova vida. Então, isso não está escrito, isso não está registrado, são os estudos que levam ao entendimento do motivo pelo qual, na Idade da Pedra, eles eram enterrados na posição fetal. Entre 1500 e 2000 antes de Cristo, anos antes de Cristo, os Vedas, que são os livros, um dos livros mais antigos da humanidade, os Vedas os livros dos Vedas são considerados a escritura sagrada mais antiga da humanidade. Nesses livros já consta a doutrina reencarnacionista. Esses livros, eles formam a matriz das mais importantes, da maioria das mais importantes religiões e sistemas filosóficos da Índia e do hinduísmo. Então, isso há 1500, entre 1500 e 2000 anos antes de Cristo, já se tem a descrição da doutrina reencarnacionista nos Vedas. Um pouco depois, na Pérsia, também a doutrina reencarnacionista se apresenta já na forma de uma justiça cósmica, com prêmios e castigos. Para quem desencarnasse, receberia prêmios, receberia castigos, a depender de como agiu na encarnação anterior. Então, a ideia de que parte do ser humano ele se mantém após a morte do corpo, já existe há milhares de anos atrás. Isso aqui são tudo isso aqui está registrado, obviamente, na literatura. Da Pérsia foi para a Grécia essa ideia, e depois no Egito, nas dinastias mais antigas do Egito, já existia a ideia, já se trazia a ideia da preexistência da alma antes do nascimento e da pós-existência da alma após a morte. Isso aqui nas mais antigas dinastias do Egito.
Na religião judaica, os três segmentos mais importantes, os saduceus, eles entendiam que a alma morria com o corpo. Já tinha essa diferenciação de alma e corpo, ou seja, o ser humano era formado não só pelo corpo, não era o corpo humano, mas a alma morria junto com o corpo. Já os fariseus traziam a ideia de que existia a imortalidade da alma, existia o renascimento, e que as pessoas boas eram premiadas e as pessoas que chamavam de fracas ou más recebiam o castigo eterno. Então, as pessoas boas renasciam e as más não renasciam e ficavam no castigo eterno. Mas a ideia de que existe uma alma também já permeava a religião judaica. E os essênios entendiam que existia a imortalidade, mas não a reencarnação. Então, existe a alma, ela permanece após a morte do corpo, mas não a reencarnação. E no Velho Testamento, em Provérbios, capítulo 8, versículos 22 a 31, já traz a ideia de que Jeremias existiu antes de nascer. E que Elias, isso está em Malaquias, capítulo 4, versículo 2 a 6, Elias era a reencarnação, ou Elias era o mesmo João Batista. Então, para que ele fosse o mesmo João Batista, ele era a reencarnação de João Batista. Seguindo nessa linha do tempo, Pitágoras, Heráclito, Empédocles, Sócrates e Platão, todos eles já traziam a ideia da reencarnação. Inclusive, Platão traz que Sócrates era o mestre da reencarnação, era o criador da doutrina reencarnacionista. Já o cristianismo, por incrível que pareça, apesar do catolicismo ser completamente contra a ideia da reencarnação, mas vários eventos no cristianismo comprovam que, na realidade, o que se tentou fazer no cristianismo foi uma tentativa de se esconder a doutrina reencarnacionista. Uma vez que, por exemplo, Clemente de Alexandria e São Paulo eram conhecidos como defensores da doutrina reencarnacionista. Orígenes, nasceu em 185 depois de Cristo e desencarnou 254 depois de Cristo. Ele já trazia e defendia a ideia reencarnacionista. Por conta disso, ele foi excomungado em 232 depois de Cristo, na tentativa de se retirar a ideia da reencarnação no cristianismo. Essa excomungação essa excomunhão, também trouxe consequências no segundo Concílio de Constantinopla, 553 depois de Cristo, quando foram condenadas todas as teses de Orígenes no que se refere à reencarnação. Tudo isso aqui está na literatura. E no Novo Testamento, João, capítulo 3, versículo 1 a 12, traz que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E em Mateus, também no Novo Testamento, traz também a ideia de que João Batista, que Elias era a reencarnação, foi a reencarnação de João Batista. Em povos não tão intelectualizados, que não dominavam tanto a ciência, a ideia da reencarnação brotava naturalmente. Entre os esquimós, eles traziam, era comum as recordações de vidas pregressas entre os esquimós. E nas tribos indígenas norte-americanas, Peles Vermelhas, Winebagons, Chippewa,
reviver acontecimentos de encarnações passadas através dos sonhos eram muito comuns entre esses povos, os povos indígenas norte-americanos. E existem muitos outros exemplos que, se eu for citar aqui, vai levar o tempo todo e a gente não termina a explanação. Reencarnação. Se você for ao Google, eu fui hoje, agosto de 2023, e coloquei o termo reencarnação e ciência. Quantas citações tinha na hora que eu cliquei? 600 mil. O termo reencarnação e ciência. Depois coloquei reencarnação. 4.300.000 citações hoje. Depois coloquei reincarnation, 118 milhões de citações. Então, é um tema vastíssimo, divulgadíssimo, conhecidíssimo. E se nos ativermos somente ao que eu trouxe até agora, já tem comprovação em fatos que é um tema real, natural e de muita curiosidade do ser humano. Mas vamos para as produções científicas. 370 publicações científicas já ocorreram no mundo todo, entendendo-se que, por publicações científicas, consideramos somente aquelas que sofreram os rigores do estudo científico, ou seja, testado, analisado, repetido. Aqui não estão as produções espíritas, porque as produções espíritas não seguem essas exigências, ou a maioria delas não segue essas exigências de uma produção científica. Então, 370 são somente as que sofreram essa avaliação. Dos países, Estados Unidos, o maior número, Reino Unido, China, Rússia, Austrália, Brasil em 6º lugar. O Brasil, todos nós sabemos, não é pródigo em publicações científicas, não só como reencarnação, mas em muitos outros temas. O Brasil é pobre em publicações científicas. Mas, como reencarnação é um assunto de muita curiosidade para o brasileiro, ele está em 6º lugar. E a China, apesar de toda a população, está em 3º lugar, porque a China ingressou recentemente com essa busca sobre estudar reencarnação. E tem vários caminhos que foram utilizados pelos cientistas para comprovar a reencarnação. Entre eles, experiências de quase morte, EQM, todo mundo sabe o que é, né? Pessoas que chegam próximas ao desencarne e não desencarnam, retornam, e com isso trazem todo o relato do que aconteceu naquele período ali, que pode ser de alguns minutos, como pode ser de muitos dias e mais tempo ainda. Uma outra linha de pesquisa são as memórias espontâneas na infância, ou SCM em inglês. Essas memórias espontâneas na infância são trazidas por crianças, foram muito estudadas por grandes pesquisadores, e elas são insuspeitas dada a espontaneidade da criança. E essas pesquisas todas foram feitas com busca de dados precisos, nome, data, locais de nascimento, pessoas, inter-relações, etc, etc. Isso está tudo registrado em livros. Outra linha de pesquisa são as marcas de nascença, pessoas que nascem com marcas e que essas marcas, normalmente não genéticas, são marcas que depois, através das pesquisas, se descobre que o personagem anterior tinha a mesma marca, ou esta marca foi proveniente de algo que aconteceu com o personagem anterior. Por exemplo, um exemplo aqui simples.
alguém se suicida com um tiro no coração e, ao renascer, esse tiro, isso é uma violência tão grande para o corpo que afeta o perispírito. Então, ao renascer, ele pode apresentar uma deficiência, uma marca no local do tiro, uma deficiência no coração, normalmente acontece, ou algo que caracterize que ali houve uma violência naquele ponto. Então, isso tem estudos e pesquisas que seguiram nesse caminho. Uma outra linha de pesquisa é a regressão de memória, ou terapia regressiva a vivências passadas, TRVP. O fundador da parapsicologia, ele descreveu, né, e ele utilizou muito desse processo de terapia regressiva a vivências passadas, e essa terapia consegue alcançar idades mais tenras da pessoa, consegue alcançar o feto, a memória fetal, que caracteriza que, apesar de nenhum de nós nos lembrarmos do que aconteceu quando estávamos ainda no ventre de nossa mãe, mas através dessa terapia se consegue alcançar a memória fetal. E mais, se ultrapassa esta encarnação e consegue-se alcançar a memória perispirítica, claro, de vidas passadas, a anterior e, às vezes, também anteriores ainda. E outra linha de pesquisa são os desdobramentos, como Flávia comentou aqui, viagens astrais, sonhos recorrentes, que é chamado de OBE em inglês. Então, aqui é a saída do espírito do corpo, obviamente mantendo a ligação, não é a morte, não é o desencarne, mas a saída do espírito do corpo, através de desdobramento, viagens, sonhos, etc, etc. Então, é uma parte do ser humano que não está no corpo naquele momento. Não está utilizando, porque o corpo está inerte, dormindo. Então, outras linhas de pesquisa seguiram por esse caminho. Os grandes pesquisadores da atualidade, tendo como objeto de investigação a reencarnação. França, Albert de Rochas, 1837-1914, terapia de regressão de vidas passadas. Emendranath Banerjee, 1929-1905, na Índia. Aqui é estudos com espontâneos, memórias espontâneas de crianças, né? Edith Fiore, nos Estados Unidos, também TRVP. Hermínio Miranda, no Brasil, TRVP. Dennis Kelsen, na Inglaterra, TRVP. Morris Netterton, nos Estados Unidos, TRVP. E Jim Trucker, nos Estados Unidos também. Memórias espontâneas na infância. Eu escrevi aqui para não esquecer e terminei esquecendo. Então, aqui são os principais pesquisadores da atualidade. Além daqueles, eu quero citar aqui para vocês Helen Wamberg, Estados Unidos, já desencarnou, PhD em psicologia, pesquisadora de terapias de vidas passadas. Ela fez vários estudos, se utilizou da terapia provocada ou instantânea, ou seja, provocada através de hipnose. Então, ela fez vários estudos, se utilizou 1.088 questionários e relatórios de regressão durante 10 anos. E esses 1.088 questionários foram elaborados a partir da terapia de vidas passadas provocada por hipnose ou espontâneas. Então, mesmo espontâneas, ela elaborou esses relatórios. Desses 1.088 questionários, foram encontradas depois apenas 11 divergências históricas. O que são divergências históricas? Por exemplo, o pesquisador, ele está lá fazendo os estudos, fazendo a pesquisa, e a pessoa está inconsciente, trazendo todas aquelas informações, e ele vai anotando tudo e depois vai analisar aquilo que o objeto de estudo trouxe.
ela encontrou apenas 11 divergências históricas. Por exemplo, o uso de garfo e faca numa época que não se usava garfo e faca, ou a citação de automóvel quando o automóvel não existia ainda. Então, divergências históricas, ela encontrou apenas 11, o que já traz uma caracterização importante de que tudo que ela trouxe estava muito bem assentado, muito bem apoiado na época em que essas pessoas trouxeram esses relatos. A exclusão da projeção de desejos foi outra coisa que chamou a atenção dela. As pessoas, por exemplo, eu vou ser um objeto de estudos, então, teoricamente, se isso não fosse uma coisa natural, eu podia dizer que eu fui o rei da Inglaterra na minha encarnação passada. Então, eu poderia trazer o meu relato como uma pessoa importante. A grande maioria das pessoas, provavelmente, se fosse em sã consciência, trariam relatos de coisas boas, de que foram maravilhosas, de que tinham. Não foi o que aconteceu. Os relatos sempre foram de vidas difíceis e sofridas nas encarnações passadas, na sua grandíssima maioria. A decisão por renascer foi citada por 81% dos estudados. 19% citaram que renasceram sob protesto. Vocês vão ver nessa explanação e nas seguintes que o planejamento da reencarnação, no nosso nível evolutivo, nós já participamos, apesar de que não temos o poder total de decidir. Então, nos são apresentados vários planejamentos e a gente diz, não, esse aqui eu aguento, esse eu topo, esse aqui está bacana, então vamos seguir por ele. Mas 19 citaram que renasceram sob protesto. Motivos para a reencarnação: concluir tarefas, corrigir erros, despertar capacidades e desenvolver-se, superar limites, aprender a amar sem posse. Isso aqui eu acho que pouca gente aprendeu ainda, né? Mas foi citado, foram esses os principais motivos citados na pesquisa de Helen Ambach. A escolha da época foi a segunda metade do século XX. 51% citaram que foi pelo potencial de expansão da consciência e engrandecimento espiritual, ou seja, reencarnaram na segunda metade do século XX pelo potencial de expandir a consciência e de se engrandecer espiritualmente, o que eu entendo que ocorre até hoje, né? A escolha do sexo, 24% não escolheram e 33% escolheram do sexo feminino. Os demais escolheram o sexo masculino. Tudo isso é nessa pesquisa de 10 anos da professora Helen. E o intervalo entre encarnações foi citado de dias, 1 dia, 2 dias, até séculos. Então, esse intervalo aqui depende da necessidade do espírito, depende das condições, depende do planejamento reencarnatório. Ou seja, não é uma coisa simples, é uma coisa complexa. Existem verdadeiros, vou chamar de laboratórios do planejamento reencarnatório no mundo espiritual, para que a gente possa vir, e isso vai ser, vocês vão ver muito na explanação sobre processamento da reencarnação, de como que é feito esse planejamento para as próximas reencarnações. Então, essa foi a professora Helen Ambach. E o professor Ian Stevenson, também dos Estados Unidos, já desencarnado, professor de psiquiatria, Universidade de Virgínia, cientista, pesquisador canadense, e trabalhou com memórias espontâneas de crianças. Trabalhou com crianças abaixo de 6 anos, mais de 40 anos de pesquisa com elaboração de relatórios com casos investigados minuciosamente e caracterizados como autênticos. Então, foram casos investigados minuciosamente e foram caracterizados como autênticos. A pesquisa sobre reencarnação não consegue definir que a reencarnação está comprovada, porque para que isso ocorra, é preciso que se faça repetição, é preciso que se faça todo um processo científico
que tenha controle sobre o procedimento. E numa reencarnação não é possível que isso aconteça, porque não depende da vida atual, depende da vida anterior também. Então, não se consegue comprovar cientificamente. Por isso que se traz o termo de caracterizados como autênticos. Nessa pesquisa de Ian Stevenson, ele descreve cenas, as crianças descrevem cenas, prédios, circunstâncias, pessoas, lugares, tudo com muito detalhe. Ele pesquisou 1.600 casos e que estão em arquivo. Ele pesquisou mais de 3.000 casos, ele investigou mais de 3.000 casos, sendo que desses ele escolheu os que caracterizam melhor a reencarnação, e dentre eles ele escolheu 1.600 casos que estão em arquivo. Ele comprova que a personalidade, com essa pesquisa ele comprova que a personalidade sobrevive e que traz memórias das vidas anteriores, com esses estudos com as crianças. As obras dele em destaque: 20 casos sugestivos de reencarnação, recomendo a todos lerem. Inclusive tem no Brasil, entre esses 20 casos tem, acho que 3 no Brasil. Pois não. Oi, boa noite. Eu sou Boa. Cláudia. Professor, essa questão da criança ter memória é porque ela não tem filtros, ou ela tem menos filtros do que os adultos, certo? Mas eu queria perguntar o seguinte: os adultos também podem passar por esse processo de memórias espontâneas, ou o adulto ele já está contaminado demais pelo conteúdo do mundo e, na verdade, aquilo é uma indução, não é uma coisa dele poder ter realmente essa... Eu vou contar uma situação para o senhor entender por que eu estou lhe perguntando isso. Eu tinha um sonho recorrente, eu era jovem adulta, não era criança, em torno de 20 anos. Eu tinha sonhos recorrentes em um determinado lugar, um determinado jardim, com um determinado lago. Até que um dia eu visitei um determinado país e me vi dentro desse cenário. Na época não tinha internet como tem hoje, que a gente dá um Google e vê a coisa real naquele momento. Na época a gente viajava através de livros, você queria fazer um roteiro de viagem, você comprava manuais. Não tinha a facilidade que a gente tem hoje. Então não era uma coisa que eu tinha visto, aquele cenário, etc. Era uma coisa que realmente eu sonhava com aquilo. E eu sabia exatamente onde estavam as coisas dentro desse cenário. Eu sabia onde tinha uma casa de jardinagem, eu sabia onde tinha uma outra casa que fazia atividades com crianças. Foi uma coisa muito, muito real. Ponto. Só aconteceu isso. Não teve mais nenhum outro episódio comigo. Mas eu pergunto assim, isso é uma coisa que pode, de fato, ser uma coisa que eu trouxe de uma outra vida? Ou isso é uma contaminação de alguma coisa que eu vi, misturei, entendeu? Eu quero saber assim, se o adulto também tem essa pureza que a criança tem de poder trazer uma memória. Ok. Tem vários aspectos para colocar na sua pergunta. Respondendo diretamente ela, e depois eu volto, pode haver uma contaminação, sim. Você é jovem, não tinha internet, talvez, mas você pode ter visto fotos, pode ter visto algum filme, aquela imagem e tal. Sim, pode haver, e normalmente é uma contaminação. Mas é possível também que seja lembranças de vidas passadas ou desdobramento. Você ter desdobrado, no desdobramento nem sempre você vai estar consciente, e você vai visitar vários lugares, e todas as noites, ou melhor, todos os momentos que o corpo dorme, o espírito sai, porque o espírito não dorme, então ele vai trabalhar, vai se encontrar com outras pessoas, vai fazer diversas atividades, e essas atividades podem ser em outros locais, porque ele não precisa de um avião para ir lá na Escócia, na França, na África do Sul. Ele volita, e muito rapidamente, com a velocidade do pensamento,
ele vai aonde for necessário. Ele não tem liberdade total para fazer isso, mas ele pode desenvolver várias atividades. Ponto. Então, essa é a resposta. Pode ser que sim, pode ser que não. Podem ser as duas coisas. As duas coisas não, pode ser uma ou outra. Voltando à questão da criança e do adulto, a criança tem mais acesso não porque ela seja mais pura, como você chamou, mas ela tem mais acesso porque ela ainda está num processo reencarnatório. Isso só conclui por volta dos 6, 7, 8 anos. O processo reencarnatório se conclui. É quando o espírito realmente assume aquele personagem e, a partir dali, ele passa a disputar mais as vontades, passa a querer decidir a partir dessa idade. Antes disso, muitos conhecem e já ouviram falar, eu, por exemplo, tive uma filha que brincava todos os dias com João e Joana. Tem um dos nomes deles, ela brincava com ele, a minha filha mais nova, a caçula. E quando ia almoçar, botava o prato para João e Joana. Então ela convivia com João e Joana, que eram personagens desencarnados que conviviam com ela por algum motivo, alguma sintonia, algum conhecimento anterior, etc, etc. E isso é muito comum. Muitas crianças relatam que veem o avô, que vê até os 7 anos de idade. Isso é comum porque ela ainda está num processo de reencarnatório. Então ela acessa mais facilmente a dimensão espiritual. Não estou falando que ela acessa vidas passadas, não. Ela acessa a dimensão espiritual no presente. As crianças. Os adultos já têm uma dificuldade muito maior, porque a partir dali é preciso que o esquecimento da memória, seja das memórias de vidas passadas, seja o mais completo possível, e nós vamos ver um pouco mais adiante o porquê que essas memórias devem ser esquecidas temporariamente. Esquecidas enquanto o personagem está encarnado. Mas a memória perispiritual continua ativa e com todos os conteúdos. Tem uma ali. Sônia. Pode passar para a Sônia, enquanto... Não, estou lhe ouvindo. Professor, surgiu aqui uma dúvida. Aí, como eu estou numa escola, essa questão da criança ficar no processo de reencarnação até 6, 7 anos, tem na literatura. Eu te pergunto isso porque eu já assisti palestras que falam entre 6, 7 anos, 9 anos, e também já ouvi palestrantes falar que é numa fase adulta que pode chegar até 20 anos, 18 anos. Então, eu gostaria de saber se tem na literatura sobre isso, esse processo reencarnatório. Sim, tem na literatura. É comum na literatura, inclusive nos próprios livros trazidos por Allan Kardec, traz que não tem uma idade definida para todos, e, na realidade, ela está finalizando o processo reencarnatório. Não é que ele esteja em processo de reencarnação, está finalizando o processo, tá? É porque na aula na explanação sobre processamento da reencarnação vai ser dado tudo isso com detalhes. Mas quando reencarna, ele sai da dimensão espiritual, normalmente hiberna, o espírito hiberna, para que ele assuma depois um novo corpo. Pequenininho, claro, de bebê. E nesse processo que ele hiberna, ele sai da dimensão espiritual e entra na dimensão material, leva um tempo, que são por volta de 7 anos, para que ele conclua o processo reencarnatório. Ele se torne completamente interagindo com o corpo físico, não mais com a dimensão espiritual enquanto acordado. Ao dormir, ao desdobrar e tal, volta a manter contato com a dimensão espiritual.
Eu não vou chamar de erro, porque a pergunta dela é se foi um erro do palestrante. Eu não vou chamar de erro porque nas questões espirituais, não estou falando só de espiritismo, nas questões espirituais como todos, não existe uma exatidão do processo. Então, algumas pessoas, sim, existem relatos que esse processo só se conclui aos 15, 18, 20 anos, e tem casos que desencarna sem concluir. Mas não é comum. O comum é por volta de 6, 7 anos. Ok? Professor, já que estamos falando, você está trazendo aqui diversos estudos científicos, né? Com relação aos estudos da medicina, onde muitos deles apontam a questão dos traços da personalidade, da formação do caráter, da personalidade na fase infantil, existe uma correlação a ser feita neste dado que você está trazendo hoje, com relação à reencarnação e essa possibilidade da criança dos 7 a 8 anos ainda estar nesse processo reencarnatório? Porque também a gente estuda que os traços, também a formação do caráter na criança se dá também mais ou menos, salvo engano, nesse período. Essa é uma pergunta, a outra, mas eu vou aguardar. Totalmente, mas eu vou trazer esse tema um pouquinho mais à frente. Se me passar por qualquer motivo, você me cobra. Então, a próxima talvez já não seja nem para essa aula. Também você trouxe um dado com relação à escolha do sexo, né, onde houve 20 e poucos % de pessoas não escolheram, uma outra parte, e mais homens. Com relação aos estudos sobre transgêneros, que está assim, muito, né, com mais números e mais dados neste momento, e das homossexualidades, tem a ver com essa escolha de sexo? O não reconhecimento por transgêneros do sexo na qual ele se apresenta? Temos 2 aulas à frente que vão falar sobre esse tema, mas a título de spoiler, não só a escolha do sexo, como a não identificação com o sexo escolhido faz parte, é necessário para o aprendizado do espírito. É planejado, o sexo é planejado. Não. A minha dúvida é a partir dessa resposta. Por exemplo, eu não me identifico hoje com o meu sexo. Certo. Isso fez parte do meu planejamento ou é alteração de rota, vamos dizer assim? Alteração de rota. Alteração de rota. Mas é importante entender que, como o futuro próximo é a transformação de sexo em angelical, mas fiquem tranquilos, quando eu falo próximo é coisa aí de uns 300 mil anos, entendeu? Por que isso vai acontecer? Porque cada vez teremos menos necessidade dos corpos físicos. Quanto mais evoluídos, menor necessidade do corpo físico, menor necessidade desse equipamento complexo para a evolução. Esse equipamento ele é extremamente importante para a evolução do espírito, para o aprendizado, para a agregação de habilidades. Como isso, conforme o espírito vai evoluindo, ele vai perdendo necessidade de corpos tão densos. Então, com o passar das encarnações, não teremos mais a necessidade desses corpos físicos. E aí, isso leva a essa dicotomia, isso leva a essa transferência de necessidades do espírito de um sexo ao outro, e hoje é muito comum que espíritos ou personagens nasçam com o sexo, não se identifique com ele, mude, depois queira mudar de volta. Então, tudo isso são experienciações do personagem, trazida pelo espírito, para que ele possa aprender com essas diversas situações, visando no futuro a não necessidade mais do sexo físico. Então, eu ia perguntar o que é essa alteração de rota, para explicar. O planejamento foi feito de uma forma, quando o espírito reencarna, o personagem que tem o poder, não total, mas ele tem o poder de mudar de rota. Então, eu nasci no sexo masculino, cheguei aos 14, 15 anos, 13, não importa a idade, me sinto insatisfeito com aquele corpo, não me identifico com ele. Então, eu vou fazer uma cirurgia ou vou
me transmutar no outro sexo, porque não estou satisfeito com aquele. E você não está satisfeita com a resposta. Isso é bom. Isso é bom. A sua resposta está clara. Aí a questão é, mas isso é uma coisa muito decisiva, divisora de águas. A pessoa não aceitar o seu sexo tem muitas implicações. E a gente, quando está lá em cima ou embaixo, enfim, não escolhe os caminhos a percorrer e então não escolheu, não, eu vou passar por tais dificuldades, não, eu vou enfrentar uma cegueira, porque isso vai fazer com que eu adquira habilidades. Aí, isso foi alteração de rota aqui, já encarnado. Isso não foi uma escolha, não. Eu vou nascer mulher, mas eu vou viver essa experiência de não me identificar e vestir outra roupa. Ou, enfim, tantas coisas podem acontecer nessa rota que você definiu. Tem várias coisas que não são produto do planejamento. Exemplo, violência. Suicídio. Não é do planejamento. Mas, e aí eu vou falar um pouco mais na frente, mas já vou adiantar. E lá na frente eu passo mais batido. O personagem. O que é o personagem? O que é Flávia? Flávia é um personagem forjado pelo espírito, que não se chama Flávia, que não é do sexo feminino, é um espírito, que vocês já sabem o que é que vocês tiveram explanação sobre espíritos. E esse espírito entendeu que para o aprimoramento dele, não de Flávia, para o aprimoramento dele, ele ia forjar um personagem feminino, alto, moreno, tudo isso vocês vão ver na aula sobre o processamento da reencarnação. Bonita, magra, nascida em Salvador, vai ser do sexo feminino, ok. Flávia nasce, começa a primeira influência, que já sofreu a influência genética dos pais. Na aula sobre processamento da reencarnação, vocês vão ver detalhes também sobre isso. Então, já sofreu a primeira influência. Nasceu em Salvador. Então, começa a ter a influência do local, do Dendê, exatamente. Começa a ter a influência do Dendê. Começou a crescer ali e tal, foi para a escola pública, ou para a Pan-Americana. Começa a sofrer influência. Aí mora no bairro Piatã, ou em Cajazeira, ou na Barra. Influência. Aí o pai é espírita e a mãe é evangélica. Aí ela vai no centro espírita, vai na igreja e começa a sofrer influências da religião e tudo mais que acontece. O que é que Flávia faz? Flávia deixa de seguir todas as definições do planejamento reencarnatório que o espírito forjou. Aí eu até perguntei para a Adenauer, então o personagem é um avatar do espírito, e rebelde, porque não obedece a tudo que ele queria. E aí eu imagino que o espírito fica de lá, Flávia, pelo amor de Deus, não faça isso não vá por esse caminho. E Flávia teimosa vai, aí acontece um negócio que serve para o aprendizado de Flávia, o aprendizado do espírito via Flávia. E aí os aprendizados vão acontecendo. Todos eles, é assim que funciona. Desta forma, todos, sem exceção. Entendeu? Mas se você segue todas as determinações que o espírito forjou, você vai ter uma reencarnação, toda ela dentro do planejamento, o que eu diria que é impossível. E esse planejamento é as mil maravilhas? Não, porque o espírito forjou aquele personagem para o aprimoramento dele, e esse personagem vai precisar passar por várias situações que são sofridas, que são felizes, e tudo mais que acontece na nossa vida. E que aí o personagem tem a possibilidade de escolha, inclusive de não seguir nada do planejamento. A vida vai oferecer para ele sempre o que ele tem necessidade de aprender. Mas ele pode desobedecer. E eu tenho que seguir adiante, porque isso aí o professor das próximas aulas vai me matar. Só um detalhe. Eu acho que esse processamento, inclusive, está sujeito a toda a galera que vem também para acompanhar a gente. Com certeza, então, Flávia, absoluta. Aqui nesse momento, né? Nossa galera trouxe a gente para cá.
Mas tem aí, eu acho que, olha, eu vou, mas eu só vou também porque eu quero que esse pessoal... Então, Isso. tem um negócio aí... E olhe que no meio do caminho pode aparecer um que desista e não venha. Não vai desistir, não, viu, Flávia? A gente vai ficar por aqui. E não venha. Tem um livro muito interessante sobre isso que você trouxe, que traz um enredo emaranhado de encarnações de pessoas que nem imaginavam que tinham alguma ligação e desencarnam. Quando desencarnam, percebe que é o velho e bom André Luiz, no livro... 2 livros, na realidade, os 2 últimos. E a Vida Continua, que é o último, e o penúltimo esqueci o nome. Mas os 2 últimos. Eu sei que o último é A Vida Continua. Eu fiquei curiosa sobre a questão do transgênero e queria saber se também a questão do homossexualismo também é a mesma coisa. Mesma coisa. Agora, o homossexualismo não, ele é planejado. É isso que eu estava perguntando. Ele é planejado em função das necessidades de aprendizado do espírito. Certo. Agora, ele vem, por exemplo, vem como homossexual e não se apresenta como homossexual na encarnação toda. Então, ele fugiu do planejamento, rebelde. Sim, esse outro livro aqui é bem interessante, Reencarnação e Biologia, uma contribuição à etiologia das marcas de nascença e defeitos de nascença. Um outro grande pesquisador, Hernani Guimarães Andrade, brasileiro, engenheiro, parapsicólogo, professor de pós-graduação da USP, diretor do Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, IBPP, pesquisador da reencarnação e da existência do espírito. Pesquisa com crianças também, memórias espontâneas de crianças, entre 2 e 4 anos, também com rigor científico, trazendo nome, localidade, visitas locais, entrevistas. Esses livros, vocês lerem, essas pesquisas, a criança relata que viveu, a criança é de Minas Gerais, relata que viveu no Rio Grande do Sul, na cidade tal, que lá numa casa assim, e aí esses pesquisadores muitas vezes pegam essas crianças, vão, obviamente com os pais e tudo mais, no local que ela cita, chega lá, aí ela reconhece a casa, aí reconhece alguém que está lá, que não desencarnou ainda, um senhor, um idoso, fala o nome dele, etc. Tudo isso está registrado cientificamente, acompanhado cientificamente nessas publicações. E diversas obras de Hernani, um caso que sugere reencarnação, psiquântico e reencarnação no Brasil. 8 casos registrados e 75 estudados. Esse livro aqui é muito interessante. Alice. Uma dúvida. Você está fugindo um pouco do contexto de criança. Assim, pessoas de vidas passadas reencarnam. Certo. Pessoas que na vida passada teve ligação de algum modo. De algum modo, ok. Nessa vida, nessa reencarnação agora, nessa matéria esse atual, personagem. Isso. Tem possibilidade de pessoas que foram da vida passada aparecer de volta no caminho da gente? Sim, e é o normal isso. Você, Alice, tem sua mãe, fulana, seu pai, seu tio, seu namorado, seu marido, né? Essas pessoas provavelmente virão na encarnação seguinte, é provável, não é certo, mas é provável que elas venham, não mais nas mesmas posições que viveram nessa encarnação. Por quê? Para evoluir. Porque a necessidade de aprender, ou seja, internalizar em outras posições. Então, você veio como filha, pode ser que sua mãe venha como sua neta, pode ser que sua avó venha como seu marido, porque o espírito precisa diversificar as posições para aprender, para evoluir. Ok? Então, eu trago agora uma nova definição de reencarnação, que é de Adenauer Novaes também, com novos e recentes estudos científicos a respeito da reencarnação, fora do contexto religioso, sobretudo com relatos de crianças que se lembraram de suas vidas passadas, verificou-se que se trata de um fenômeno natural,
não punitivo, mas educativo, que faz parte do fluxo natural da evolução de todo espírito. A próxima explanação, de semana que vem, é reencarnação como processo educativo. Objetivos da reencarnação. O personagem, já falei para vocês. Alguma dúvida sobre o personagem? O espírito vai lá no laboratório de reencarnação, analisa toda a vida pregressa, a memória perispiritual está toda completa ali, analisa tudo o que ele fez, tudo que ele precisa aprender, e aí define qual vai ser a nova reencarnação dele. Reencarna, o bem trouxe Flávia, chega aqui, sofre as influências do meio, da religião, da sociedade, e aí ele se transforma, ele se apresenta como aquele personagem, cujo espírito que o forjou pretende que ele faça que ele siga todo o planejamento. E ele, rebelde que é, sai brigando com o que deveria fazer, não faz, apanha daqui, ganha dali, sofre daqui, é feliz dali, e vai seguindo a reencarnação dele até o término do seu fluido vital. João Paulo. É o Papa? O ex-Papa? O anterior? Aqui, João. Você falou sobre assim, como o suicídio como uma causa não fora desse planejamento reencarnatório, que seria um abreviamento ali. Há outras causas do fim dessa encarnação, por exemplo, uma morte por um acidente de carro, algo do tipo, que não fazem parte desse planejamento? Todo processo violento sugere de cara o sair do planejamento. Então, estupro, acidentes violentos, homicídio, suicídio, tudo isso é deliberação dos personagens rebeldes que são, mas que está fora do planejamento. Mas é o processo de aprendizado. Professor, boa noite. Meu nome é Sandra. Boa noite, Sandra. Eu li no texto, e já tinha lido em alguns outros textos, que o período reencarnatório ele pode variar de meses ou até séculos, né? Então, a dúvida que eu fiquei, se a gente reencarna no mesmo ciclo, né, de pessoas, mudando apenas a ordem dos personagens e o papel social de cada um deles, esse grupo vai reencarnar nesse mesmo tempo? O processo é extremamente complexo. Cada pessoa, seja encarnada ou não, ela tem as suas necessidades. O grupo pode, e é normal acontecer, retornar juntos, mas não é regra. Mesmo voltando juntos, pode um ou outro se dispersar, vai para outro local, forma um novo grupo, e aí vai reencarnar naquele novo grupo, aí daqui a pouco ele sai de lá, vai para o outro, depois reencarna de novo no de cá. Então, todas as possibilidades que você me perguntar, eu vou dizer, são possíveis. Beleza? Outros objetivos, novas experiências. Aqui eu vou passar mais rápido, porque a gente já falou muita coisa sobre isso, né? Então, tem como objetivo participar de novas experiências, integrar novas habilidades morais e ou intelectuais, ou seja, aprimoramento do espírito. Então, o espírito forja o personagem para o seu aprimoramento. Encontros, desencontros e reencontros para a aprimoração de relações. Esqueci seu nome? Sandra. Tá vendo, Sandra? Encontros, desencontros e reencontros para a aprimoração de relações. Então, entre os termos tem um que chama desencontro.
Então, pode vir, pode não vir. Escolhe, às vezes... esses você vai encontrar na certa. Não quer encontrar, pode apostar que é aquele ali. O que você quer encontrar, já resolveu as questões, vai encontrar mais para quê? A finalidade do aprendizado do espírito, da evolução, não é você vir e ter uma vida maravilhosa e feliz. É você vir e ter uma vida maravilhosa e feliz, mas aprendendo, mas internalizando aquilo que você não aprendeu. Então, assim, marido, não quero mais vir com você, vai voltar. Talvez como seu pai. Talvez como seu pai, porque se for seu filho, você vai descer-lhe a madeira. Talvez como ou sua mãe, entendeu? Existem relatos na literatura de casos assim, absurdos, onde uma pessoa mata a outra e o que matou vem como filho do que foi morto. Então, imagine uma relação onde você não lembra o passado, um dos motivos é esse, e que você vai amar quem lhe matou. Isso é comum. Praticar conhecimentos adquiridos na dimensão espiritual, desencarnou, o personagem desencarnou, vai para a vida espiritual bonitinho, bacana, alegre, feliz? Não. Vai do jeitinho que você está aqui. Com um corpo mais sutil, mas muito parecido. Desencarna, depois que passa o susto e tal, se recompõe, vai viver com os que já desencarnaram antes e tal, para ver qual é o caminho que vai seguir, etc, 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 e vai se aprimorando lá também, vai apanhando lá também, vai sendo feliz lá também e vai crescendo lá também. Quando reencarna, já não é o mesmo personagem que desencarnou, já tem novos conhecimentos. Então, praticar conhecimentos adquiridos na dimensão espiritual. Vocês acham que as crianças vêm com 2 meses de idade, se entrega um celular e ela faz mais coisas do que eu? Onde ela aprendeu? Não foi aqui, provavelmente, porque 50 anos atrás, 30, 40, ainda não tinha esses equipamentos todos. Lá. O que acontece aqui, já acontece lá há muito mais tempo. Então, essas crianças fantásticas que a gente já falam inglês, línguas e com a entonação perfeita e tudo mais, também pela internet, mas porque já trouxeram a facilidade de lá. Evolução na encarnação atual ou seguintes, provas e expiações que vocês vão ver com detalhe na aula sobre processamento da reencarnação, porque são provas, situações em que você, espírito, entende que já aprendeu, então vem provar que aprendeu. Exemplo, o cara bebia, era um alcoólico, e aí volta na próxima encarnação como garçom de um bar. Aí, se ele aprendeu, ele passa ali tranquilo, não bebe nada. Se não aprendeu, mete o pé na jaca e toma todas e vai sair tomando na cabeça até aprender. Vai perder emprego, esse vai ser o mínimo. E expiações são aquelas situações em que o personagem é obrigado a passar. Mesmo que ele fuja daqui e fuja dali, vai estar sempre sendo direcionado para passar por aquelas situações. E o processo é educativo e não punitivo. Vocês vão ter uma explanação sobre isso na próxima semana. Diga. Você tocou no ponto das crianças que vêm já com o chip, né, programado, já com habilidades muito maiores que as nossas. Mas assim, eu como mãe, meus filhos, realmente tem muita facilidade com tecnologia, só que quando a gente vai para conversar com os psicólogos e as pessoas especializadas, tudo gira muito em torno da criança não trabalhar tanto esse acesso à tecnologia tão cedo. Então, assim, a gente está indo de encontro à ordem natural das coisas, porque hoje as próprias escolas
É uma queixa que eu, por exemplo, tenho na escola. Meu filho de 10 anos, ele tem dificuldade em fazer a autocorreção, primeiro, por rebeldia, sim. Segundo, porque a escola ela não estimula tanto isso, porque ele não anota mais nem a agenda. A agenda é um aplicativo. Então, assim, a gente parte do princípio que se tem essa condição de ter acesso à tecnologia, a gente permite, estimula e trabalha isso neles, ou a gente entende que até para ele usar a tecnologia, ele tem que saber andar primeiro? Seu nome? Luciana. Luciana, você trouxe aí um cabedal de possibilidades, todas elas, sem exceção, apresentadas aos espíritos aqui reencarnados. Escolha. Está vindo aí algo tenebroso em alguns aspectos e maravilhoso em outros, chamado inteligência artificial. Vamos precisar ainda aprender que 2 mais 2 são 4, que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral, se vai estar tudo à mão a qualquer momento? Será que daqui a pouco não teremos um chip? Você falou em chip, na realidade ainda não, as crianças ainda não vêm com chip, mas será que não vamos implantar um chip em nossa memória com o Google inteiro e eu não vou precisar mais estudar nada? O que o espírito vai fazer se ele não precisa mais estudar? Tudo que há de melhor para fazer do que estar gravando regrinha de matemática, logaritmo, etc, etc, etc. Então, o que o espírito cria, quem cria, que na verdade não é uma criação, é uma transformação, mas vamos usar o termo criar. Quem cria é o espírito. Se ele cria, para o aprendizado dele. Se vai cair na cabeça dele, é problema dele. Ele vai aprender e vai fazer diferente. Mas tudo que ele cria serve não só para aprender pela dor, mas também pelo amor. Então, a inteligência artificial é fantástica, mas pode ser usada pelo mal. Quem usa pelo mal? Os espíritos que ainda estão precisando vivenciar no mal. Quem vai usar para o bem? Aqueles que transformam a sociedade, a comunidade e a humanidade. Opa, meu nome é Márcio. Com relação ao planejamento da reencarnação, ele pressupõe que nessa nova encarnação ele vai chegar a 100% de evolução? É o objetivo do espírito naquela reencarnação chegar a 100% de evolução? Ou ele sabe que aquilo ali não é possível e que precisaria de várias... Como é um tema das próximas aulas, eu vou lhe responder com uma resposta muito longa. Sim, é o objetivo. Mais detalhes na próxima aula. Nunca consegue. Às vezes até ultrapassa, mas casos raros. Características inatas, crianças que já nascem, nós, espíritos, reencarnamos já. Simpatias e antipatias, já falamos aqui sobre isso. Pessoas que o marido de nossa amiga ali, que vai vir como o pai dela. Os gênios e virtuosos, como é que Bach, aos 2 anos de idade, já compôs uma sinfonia? Como é que grandes físicos, grandes pianistas, de fralda ainda, e fazem coisas maravilhosas, fantásticas? Onde aprendeu isso? Vidas passadas. Características diferenciais congênitas, características, vem sem um braço, vem sem um olho, alguém citou aqui que a pessoa veio cega, necessidades de aprendizado. No livro de Chico Xavier, ele traz um caso em que um personagem que encarnou o sexo masculino veio sem os 2 braços e as 2 pernas. E que justiça é essa que alguém vem sem os 2 braços e 2 pernas? Foram pesquisar nas encarnações passadas, ele se suicidou todas as últimas 7 encarnações. Sem os braços e sem as pernas, a dificuldade para ele se suicidar era tamanha que foi uma necessidade
foi uma característica diferencial congênita para o aprendizado. Diga. Oi, eu de novo, parece até que eu estou rebelde hoje, polemizando, trazendo assunto polêmico, mas quando eu pedi a fala foi antes de você passar o slide. Contribuindo com a colega que eu não vi quem falou. Luciana, a respeito de tecnologias e etc. Aí você citou a inteligência artificial, IA, e assim, não tenho grande expertise no assunto, mas já venho estudando e já venho adotando, inclusive, no meu cotidiano, tanto como profissional, quanto para também o processo de ensino-aprendizado nos meus filhos. E aí existe um temor nesse tema, né, ou de que modo que esse IA virá a contribuir e também a trazer movimentos que possam ser prejudiciais para a humanidade, mas pelo pouco que eu já tenho utilizado e pelo pouco de conhecimento que eu estou tendo, eu tenho percebido muito claramente que precisa sim de uma inteligência nossa, né, para fazer uso desta inteligência artificial. Ou seja, todos os comandos que a gente tem dado, por mais que expertise e respostas pré-elaboradas ou que ele tenha um conteúdo vasto, né, uma gama de informações, tamanha que numa velocidade quase que da luz ele traz uma resposta àquilo que você pergunta, há uma necessidade também de um comando para que você obtenha aquela resposta de modo mais satisfatório. Né? De quem é esse comando? Então, humano, é isso que eu estou dizendo, eu estou defendendo. Do espírito. Do espírito, então, do espírito, né? Do personagem em processo. Do espírito via personagem. E todo esse temor ocorreu quando o primeiro carro foi fabricado, todos os avanços avião, tecnológicos, né? Energia nuclear, tudo que Então, eu sou a favor do destemor com relação a isso. Com certeza. E lembre-se disso, nós somos espíritos. Espíritos não morrem. Se eu jogar uma bomba nuclear na Terra e destruir a Terra toda, nós vamos continuar voltando aqui e utilizar os escombros que aqui estiverem. Não Marcos, não esse personagem, não Flávia, mas os espíritos vão voltar e vão ter que recuperar tudo que destruíram para ver se aprende. E com isso eu acredito fortemente também que há uma necessidade, e já deve estar acontecendo no plano espiritual, essa reformulação do processo de ensino de nós, espíritos ou personagens encarnados, que já realmente não tem mais cabimento, me perdoe os pedagogos ou docentes aqui, mas também o sou, ou fui por muitos anos, e não compactuo mais com esse processo, essa metodologia de ensino, que passamos na formação das nossas crianças atuais. Pronto, aí é uma briga para os personagens que se encontram na atividade. Diga, Papa. Vou ser breve, professor. Quando você fala sobre esses temas de planejamento reencarnatório, a gente tem a presunção de que tudo isso é confeccionado por bons espíritos. Sim. E espíritos que têm a inclinação para o bem. Sim, sim. Mas podem haver planejamentos reencarnatórios em que a intenção é o mal? Não, porque todo planejamento reencarnatório é feito por espíritos, é elaborado por espíritos que estão numa condição evolutiva superior ao que vai encarnar. Então, elaborar para o mal, impossível. Então, a ação dos espíritos que, porventura, possam ser inclinados para o mal. Sim. Esses nem participam do planejamento. E eles vêm afetando... Nem participam do planejamento dele. Muitas vezes o planejamento é induzido, é indutivo. Então, eles vêm para afetar o personagem. Não. O espírito forja o personagem. Aquele que não participa do planejamento, o espírito que está tão atrasado ainda que não participa do planejamento, é feito um planejamento por ele, por uma equipe. E ele vai seguir aquilo que foi planejado. Ou ser rebelde e não seguir, e a vida a gente conhece, a história. Perfeito. E só mais uma coisa. Então, a influência que um mau espírito poderá causar no plano aqui da Terra, ela será feita diretamente sobre o personagem? Sim, sim, sim. Marcas de nascença podem ser por fatores genéticos, mas podem estar gravadas no perispírito, já falei aqui no caso de um tiro, de uma situação desse tipo. Fobias, traumas e vício, que alguém perguntou,
mais cedo. Sim, são fruto, são resultado de questões desta encarnação, mas sofrem a influência de encarnações passadas. Podem trazer, sim, e sempre trazem influências das encarnações passadas. Então, tem traumas, inclusive, que são tratados através da terapia de vidas passadas, que são alcançadas a vida anterior, a encarnação anterior, para que haja o tratamento desses traumas, fobias, etc. O microfone dá para ele. Diga. Marcos, boa noite. Meu nome é Antônio. Eu queria saber se você considera o espiritismo, o estudo do espiritismo, considera a reencarnação apenas educativa ou também punitivista? Não. Porque, sim. Deixa eu explicar por quê. Explique. Porque você acabou de falar a questão de Chico Xavier, dessa pessoa que nasceu. E a gente escuta muito de que a pessoa teve numa encarnação, foi um perdulário, gastou muito, retorna numa pobreza extrema, né? Coisas assim dessa situação que a gente escuta muito, né, no espiritismo. Como é que você avalia essa situação? Assunto da aula seguinte, mas para não lhe deixar sem resposta, todo o processo é educativo. E aí você está falando um pouco da lei de causa e efeito, aperte o expositor da lei da aula seguinte, mas quem foi perdulário não necessariamente vai voltar pobre. Quem foi... esse espírito que eu citei aqui, que veio sem os braços e as pernas, aquilo não foi uma punição, aquilo foi uma proteção. Então, todo o planejamento reencarnatório é para o crescimento, é para o bem, é para a evolução. O rebelde do personagem é que muda as coisas no meio do caminho. Eu tenho uma pergunta, que é quanto ao que o colega ali falou, sobre espírito bom e espírito mau, né? O que a gente diz que é bom, é a gente que está dizendo que é bom. E o que a gente está dizendo que é mal, é a gente que está dizendo que é mal. Então, quando tem lá o planejamento, né, reencarnatório e tal, uma atividade específica que ele vai precisar, né, como tem alguns relatos de crianças que são entregues para instituições como instituições assim como aqui o Lar Bania, e que são trabalhados, mas que já se sabe que ele terá ele tem ali como se fosse uma inscrição de que ele vai precisar passar por uma experiência que teoricamente seria de um espírito mau, mas na programação dele, não sei se como chama assim, não é que seja mal, né? É porque essa noção de mal e bom não é como a gente. Porque Luciene não deixa passar nada, né? Eu deixei passar ali, ele falou espírito bom e mal, eu estou com pressa e não quis mexer nisso, que nas aulas seguintes vai se tratar disso, mas não existe espíritos bons e espíritos maus. Existem espíritos com um nível de evolução tal e outro com um nível de evolução acima ou abaixo. Todos que estamos encarnados na Terra estamos mais ou menos no mesmo nível evolutivo, ou moral ou intelectual. Uns moralmente mais evoluídos, outros moralmente menos evoluídos, uns intelectualmente mais evoluídos, outros intelectualmente menos evoluídos. Então, não tem essa questão de espírito bom e espírito mau. É questão de... e o planejamento é sempre feito para o bem. Se ele vai sofrer, porque por escolha dele, porque ele tem outros caminhos, mas vai sofrer para aprender, para crescer, para evoluir. Seu filho quer encher o estômago com 2 quilos de sorvete, você vai dar? Não, ele vai sofrer porque você não deu. Mas isso é educação. Seu filho quer dinheiro para fazer não sei o quê, quer esbanjar, você vai dar? Não, vai sofrer para aprender. Impulsos, estímulos e atitudes também são influenciadas pelas encarnações passadas, e todas as experiências são gravadas no psiquismo espiritual. Não esquece nunca, só são esquecidas temporariamente durante a encarnação pelo personagem. A justiça divina, existe a justiça dos encarnados, que é criada pela sociedade, punições restritivas e físicas, e termina por embrutecer o ser. A justiça com as próprias mãos pune
e termina tornando o punido como agressor. E a conexão entre agressor e agredido se faz sempre por sintonia. Ok? E o ódio, que é uma característica humana, ele é imantado e também cria conexão. Então, procurem não odiar ninguém. Porque se odiar, vai demorar de desligar. Então, o marido, não vou nem olhar para quem. O ex, ame-o ligeiro, deseje tudo de melhor para ele, porque a conexão vai ser mantida. Justiça divina, através da reencarnação, é um mecanismo de justiça extradimensão física. Então, num planejamento, não se coloca como prioridade as questões físicas, somente as questões de aprendizado espiritual. Boa noite. Boa. Meu nome é Valéria e eu tenho uma dúvida, que é o seguinte, como você mesmo colocou agora, não tenha ódio de ninguém para não vir juntinho. Ok. Eu não tenho, mas o outro tem. Não ocorre a sintonia. Não ocorre. Porque a sintonia só ocorre quando... Os dois. Então, você não vai ser punida porque alguém lhe odeia e pregou e rogou uma praga contra você. Se você não está sintonizada com aquela praga, você não vai recebê-la. Entendeu? Então, relaxe e ame. Quem quiser que odeie. O ódio do outro não lhe alcança, mas vai alcançar quem gosta de odiar. E ele vai ficar todo o tempo em companhia dos que odeiam. Simples assim. A justiça divina pode ocorrer na mesma encarnação ou seguintes, não necessariamente você volta junto com aqueles que você esteve, o que você precisa aprender não necessariamente naquela encarnação. Nós temos aí milhares de encarnações, vamos ter outras muitas milhares. Ela é universal, é um processo educativo para integrar as leis de Deus. Vocês vão ter aulas sobre as leis de Deus todas, então vocês vão saber o que é integrar essas habilidades. Educa pelo amor e pela misericórdia. Então aqui não tem punição deliberada, é o personagem que escolhe o caminho e termina sofrendo e está acima das paixões e dos sentidos físicos. O esquecimento do passado é necessário para o personagem enquanto estiver encarnado, porque atenua sentimentos de culpa, remorso e vingança. Odeia, esqueceu o que aquele fez com você, então ele atenua, apesar de vez em quando ter uma recaída, mas atenua. E favorece a convivência e conciliação de contrários. Esquecimento passado também, desejos e escolhas influenciados pelas experiências passadas que causam as tendências e predisposições dos espíritos, dos personagens nesta encarnação. Então, o que aconteceu, os seus desejos e escolhas de experiências passadas influenciam as suas tendências. Então, eu tenho tendência ao vício, influências de vidas passadas. Eu tenho tendência a estar sempre endividado, influências também de escolhas, de experiências passadas e necessidades de aprendizado. E também favorece posições de destaque ou de inferioridade, não permite posições de destaque ou de inferioridade no passado. Exemplo, na encarnação passada, eu fui escravo e minha esposa foi senhora de escravo, me chicoteou, etc, etc. Se encarnarmos eu me lembrando disso, obviamente que eu nunca vou amá-la. Então, isso é preciso ser esquecido para que a encarnação possa seguir seu rumo. E o esquecimento é parcial, em tempo parcial, porque quando desencarna, vai recuperando aos poucos a memória perispirítica. Quando reencarna, ao hibernar, vai perder a memória, vai esquecer a memória perispirítica para criar uma nova memória na encarnação atual. Doenças ou doentes. As doenças fazem parte do processo de desencarnação,
e são um processo educativo. Stephen Hawking, um dos maiores físicos que a humanidade já conheceu, desencarnou aos 76 anos, apesar de aos 21 anos ser diagnosticado com ela, esclerose lateral amiotrófica, que vai paralisando o corpo todo, e que recebeu o diagnóstico de 2 anos de vida. Viveu dos 21 aos 76, casou, teve filho, casou 2 vezes, depois voltou com a mulher anterior, e é uma doença de causas pouco conhecidas, e no final da vida ele já não movimentava nada, se comunicava através de um sistema de comunicação desenvolvido por uma grande empresa de tecnologia, onde ele movimentava um músculo da face ou os olhos. Era a forma que ele tinha para se movimentar. Elaborou pesquisas inéditas no mundo todo. Aí eu pergunto, o que esse espírito veio fazer? O que ele precisava aprender para vir com este estigma? Mas isso é resposta para outras aulas. Nada. O cérebro perfeito, fantástico. Não só perfeito, como fantástico. Fantástico. Doenças são consequências de ações em vidas passadas. Então, as doenças de hoje, elas podem ser consequências de vidas passadas. Podem ser consequências também de ações na atual encarnação. Então, Luciana, as possibilidades todas, você vem com aquela programação, mas você pode se cuidar, você vem com a tendência a uma compulsão alimentar, por exemplo. Aí chega aqui, a tecnologia lhe oferece um remédio, uma injeção, algo que lhe ajuda a você, e você tem determinação para isso, então você vai minorando esse problema que você trouxe. Doenças também são causadas por maus hábitos e desgaste, descuido com o corpo físico. Descuido com o corpo físico, importantíssimo. Por quê? Porque o personagem, ele foi forjado pelo Espírito, não é isso, Flávia? Para que ele viva muitos e muitos anos, para que o Espírito possa aproveitar daquele personagem. Mas o rebelde resolve comer tudo, beber tudo, fumar tudo, correr risco, pular de paraquedas, pintar e bordar. E aí desencarna antes. Descuido com o corpo físico, perde a chance de evoluir mais e mais rapidamente. Excesso de vícios, foi o que eu acabei de falar. Consequências do que se faz, doenças, consequências do que se faz, fala, assiste e ouve. Falta de cuidado físico, psicológico e espiritual. Então, nós não temos doenças. Nós podemos estar doentes. Seguindo. Quem sabe francês? Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. De quem é essa frase? Fala em alto. Hein? Está na lápide de Allan Kardec, mas não é dele. Não se sabe o autor. Allan Kardec, falecido em 1870, está na lápide dele. Nossas referências. E o meu muito obrigado.